E então, pessoal, hoje continuando aqui a nossa série de aulas sobre desenvolvimento de aplicativos usando a ferramenta Thunkable, nós vamos hoje ver algumas coisas sobre desenvolvimento de aplicativos, começando hoje pelo que é o front-end, beleza? Então, vamos nessa. Então, vamos lá, pessoal, vamos descobrir então o que é o nosso front-end, tá? Vamos descobrir lá o front-end. Professor, o que é o front-end? Então, galera, o front-end ele tem algumas definições interessantes que vão ser pertinentes às nossas aulas e ao processo que a gente vai ter para desenvolver os nossos aplicativos, tá? O aplicativo que a gente vai desenvolver mais para frente vai abordar bastante desses conceitos e eu quero que vocês entendam eles já agora no começo, enquanto a gente ainda não começou a produzir um aplicativo do zero, tá? Que é o objetivo do nosso curso. Então, o que é o front-end? O front-end a gente classifica ele como aquela parte visual do aplicativo, tá? Tudo aquilo que o usuário vai interagir, tudo aquilo que nós vamos interagir quando usuários. Então, aquela parte que a gente vê lá, que a gente clica em alguns botões, que a gente pode estar navegando com imagens, a gente pode estar vendo vídeos, opções de botões e coisas do gênero, são a parte de front-end, a parte que o usuário está enxergando, tá? A parte que ele vê do aplicativo. O usuário ele não vai ver o nosso código, a nossa parte lógica. Ele vai ver a nossa parte que vai ficar ali exposta para ele enxergar, tá? Ali na frente. A gente propositalmente vai deixar coisas que o nosso usuário possa estar enxergando, tá bom? E a gente vai estudar algumas coisas com relação a isso. Tem coisas que são importantes com relação a front-end. A primeira delas é a UI design, tá? Que é a parte de design da interface, tá? Que é a interação entre a interface e o usuário. Então, como o nosso usuário vai poder interagir com o nosso aplicativo, com o nosso sistema, com o nosso website, seja lá qual for, tá? Como o usuário interage com isso é a área que a gente estuda em UI design, tá? E após isso a gente tem uma segunda parte muito importante que é a UX design, tá? Que é como essas interações trabalharão o lado emocional do nosso usuário, como vai ser a sua experiência com o nosso sistema, com o nosso aplicativo ou com o nosso site, tá? Então, quando a gente coloca aqui uma imagem, tá, para poder estudar isso, a gente pode ver ali, por exemplo, colocado ali do lado direito a nossa UI, tá? A gente tem ali caixas de texto, botões diferentes, botões de next, botão de ir para cima, botão de ir para baixo, barra de pesquisa, on, off, mensagem de texto, diferentes tipos de mensagem de slider, de avaliação e teclado, tá? Então, ali a gente pode ver que a gente tem algumas opções de coisas para colocar para o nosso usuário interagir, tá bom? Como que o nosso usuário vai interagir com isso? A gente tem essas opçõezinhas ali. Como que ele vai poder operar o nosso aplicativo, né? E ali na UX a gente vê um exemplo, né, uma tela de como isso vai ficar disposto, como que isso vai ficar para o nosso usuário poder enxergar e trabalhar. Então, a gente coloca as coisas de forma com que a interface possa ficar limpa, uma interface que o usuário vai poder enxergar bem, operar e vai trazer para ele um sentimento bom enquanto usa o nosso aplicativo, né? Vai se sentir bem enquanto ele usa. Não vai ser um aplicativo extremamente poluído, não vai ser um aplicativo cheio de opções na tela, coloridas. Então, a gente tem que definir tudo isso em conjunto, tá? Como vai ser a disposição, né, das nossas opções de interface, o que a gente pode usar na nossa interface e como que a gente vai passar essa experiência para o nosso usuário, tá? Agora a gente vai poder dar uma olhadinha lá no Thunkable como é que isso aí vai funcionar, beleza? Vamos lá. Então entrando lá no Thunkable de novo, abrindo o nosso projetinho na nossa conta que a gente criou na última aula. Quem não viu a última aula, dá uma olhadinha aí na descrição que vai ter o último vídeo que a gente publicou. A gente está aqui no nosso aplicativo. E isso aqui, então, como a gente já explicou, é então o front-end do Thunkable, tá? Toda a parte que o nosso usuário vai estar enxergando, tá? Tudo que o nosso usuário vê e interage. Então, a gente vai estar podendo aqui se preocupar com o nosso desenho de interface, com a nossa experiência que o nosso usuário vai ter aqui, certo? Então, a gente tem que estar sempre bem atento como colocar as coisas, tá? Não adianta muito a gente vir aqui, ó, e jogar vários botões, por exemplo, e não nos preocuparmos, tá? Como esses botões vão estar dispostos, tá? Como que eles vão estar sendo organizados, tá? Então, a gente não adianta puxar para um lado e para o outro, por quê, tá? Aqui no Thunkable a gente trabalha com a orientação dos nossos objetos, como se eles fossem pequenas caixinhas, tá? Umas dentro das outras. Então, tudo que está aqui está dentro da nossa tela.
Tá, então se eu colocar alguma organização aqui, como por exemplo, uma linha dentro da minha tela e começar a colocar as coisas dentro da minha linha, eu tenho uma organização dentro da minha linha, tá? Então, tudo que eu adicionar aqui dentro vai ser orientado pela minha linha que está dentro da minha tela, certo? Então, se eu vier aqui na minha linha, tá? E dizer para o meu botão aqui que ele... Aqui eu tenho as propriedades, né? Explicamos lá na primeira aula que aqui é o painelzinho de propriedades. Eu posso dizer, por exemplo, para o meu botão que eu quero que ele tenha uma margem de algum lado, por exemplo, do lado direito. Então ele vai pegar o objeto que está do lado direito dele e dar uma margem, tá? Aqui eu também posso pegar os meus botões e colocar imagens dentro dele, tá? Posso colocar cores diferentes aqui pela minha paletinha de cores, tá? Posso estar fazendo bastante coisa diferente. Posso estar alterando o texto do meu botão, como por exemplo, ir para tela 2. Vamos dizer que eu quero que esse botão vá para a tela 2. E vocês viram que daí aqui a gente tem um certo problema com disposição, porque a gente tem que estar sempre tendo em mente, tá? A proporção das coisas. Então se eu quiser que o meu botão encaixe somente o conteúdo dele, ó, ele vai sempre se adaptar ao tamanho ao conteúdo que está aqui dentro. Então quanto maior for o meu texto, maior fica o meu botão, certo? Então eu preciso sempre ter em mente que eu posso vir aqui, ó, e alterar o botão para um tamanho absoluto, tá? Então se eu quiser colocar o meu botão com 50 de tamanho e colocar aqui na largura que ele vai ter 20 de largura, ó, ele vai ficar pequenininho. Então eu tenho que ter sempre esse olhar diferente para poder saber como poder colocar a proporção nas coisas, tá? Aumentar o tamanho da minha fonte, aumentar o tamanho do meu botão. E eu quero dizer aqui se ele pode ser visível ou não, como que eu vou margear ele das outras coisas, como que eu vou margear o conteúdo dele, como que eu quero que a borda dele seja, se eu quero colocar uma borda diferente, por exemplo, colocar uma borda que tem uma cor. Vou colocar aqui uma borda vermelha, por exemplo, e colocar ela sólida aqui. Agora a gente tem uma borda muito grande, certo? Então ela vai ocupar o meu botão todo, tá vendo? Então eu tenho que sempre ter em mente o cuidado com isso. Posso colocar para minha fonte ser negrito, itálico, se ela vai ser também com sombreado em volta e tal. Quero se meu botão vai ser habilitado ou desabilitado, para ele funcionar ou não funcionar. Então aqui eu tenho diversas opções no simples e também as opções avançadas, tá? Que por enquanto a gente não vai mexer. Quando a gente for desenvolver o nosso aplicativo, vou estar aprofundando aqui um pouco mais o nosso andar da carruagem aqui dentro do front-end, tá? Então vocês têm que ter em mente que, por exemplo, o meu botão aqui ficou menor, então eu tenho que dizer aqui para ele que ele também vai ter um tamanho, tá? Por exemplo, 25. E aí eu quero aqui que ele tenha um tamanho de 50. Então agora eu tenho um botão menor. Agora eu posso dizer que eu quero que ele tenha 200. Aí vocês viram que o meu botão aqui ele vai ficar comprimido, porque eu tenho uma margem aqui no meio. Então a partir do momento aqui, ó, eu posso ver e diminuir a minha margem, para que o tamanho do meu botão fique melhor, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado sobre como a gente vai dispor as coisas na nossa tela, tá? Então eu posso colocar imagens e coisas diferentes aqui também, mas eu tenho que ter sempre em mente como isso aqui vai estar funcionando, tá? E eu posso aqui em cima, que é uma parte muito importante, adicionar telas diferentes, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos componentes aqui no geral para ver o que cada um deles pode nos oferecer, tá? Vamos dar uma passada geral. O botão, numa simples definição, é o que vai nos levar, tá, de uma tela para outra, ou tocar um som, ou tocar qualquer coisa, ou fazer qualquer coisa. Ele simplesmente vai performar qualquer tipo de ação, tá? Independente dela, qual seja, se você puder programar, tá? Isso a gente vai ver mais para frente. Então a gente tem aqui o label, que é a legenda, que a gente pode colocar aqui e escrever uma legenda para algum objeto. E a gente tem as mesmas propriedades lá. Tem fontes, tem cores, tem linhas, tem o tamanho. Para todos os objetos a gente vai ter essa parte de poder colocar margens, tamanhos e etc, tá? A gente tem as listas, tá? Esse aqui a gente só vai conseguir ver quando a gente puder testar, tá? Então mais pra frente a gente vai dar uma olhadinha nesses componentes que requerem teste. Hoje eu vou só dar uma explicada pra vocês. A gente tem aqui o switch, tá? Que ele serve pra
poder colocar um valor de verdadeiro ou falso, tá? Como se fosse ativar o modo noturno do celular, ativar o não perturbe, ou para colocar filtros, tá? Quando vocês estão no Airbnb, por exemplo, ele serve para isso, tá? A gente tem um slider que serve para percorrer um valor, tá? Um determinado valor. Vou mostrar aqui para vocês aqui no teste a minha telinha aqui, ó. A gente tem aqui o slider, a gente pode fazer com que ele preencha um determinado valor. A gente também vai ter, posso deletar ele aqui também pelo lado de cá. A gente vai ter aqui também, agora vocês têm que ver que a gente tem que prestar bastante atenção em qual tela a gente está trabalhando, tá? Tela 1 ou tela 2, isso é bastante importante. A gente vai ter aqui também a parte de alertas, canvas, que é para fazer desenho, ícones de carregamento, tá? A gente serve para deixar ele na tela por um determinado tempo, para ele carregar as coisas. A data, a hora, o PDF. E aqui a parte de layout que é bem importante, eu já mostrei ali, a gente também tem as colunas, então a gente pode criar tabelas utilizando essas duas organizações. A gente tem telas diferentes, a gente tem os navegadores, tá? Que eu acabei mostrando para vocês na aula passada, que criam os navegadores prontos para a gente poder usar, eles criam diversas telas e tal. Então se eu vier aqui no meu live teste agora, eu tenho telinhas para navegar. Prontinhas já, beleza? Para isso que servem os navegadores. A gente também vai ter os sistemas de voz, então a gente vai ter som, que serve para executar algum tipo de som. Então a gente vai ter aqui o som que a gente quer tocar e o volume que a gente quer que ele toque, tá? Esse aqui já tem, vocês vão ver que é um objeto que tem menos opções, porque tem objetos que vão depender de ser programados por outros objetos, como por exemplo, para eu dar play nesse som eu preciso ter um botão ou algo do tipo, alguma ação que me permita executar isso aqui, tá? Então ele é um invisible component, ele não ocupa espaço na minha tela, tá? Mas ele tá dentro do meu projeto. Então eu tenho também como colocar imagem, tá? E incluir aqui um file source, então eu posso pegar um URL de uma imagem diferente e colocar aqui ou puxar ela da minha galeria. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês, tá? E a gente também, por exemplo, tem a câmera do telefone, que é um componente que é invisível, porque ele não ocupa espaço na minha tela, mas quando eu programar ele, ó, ele não tem nenhuma opção diferente, que eu vou chamar simplesmente a câmera do próprio telefone. Eu não tenho opções aqui, porque a câmera é do próprio telefone, um aplicativo nativo do aparelho de vocês, tá? Então vamos deletar aqui para liberar o nosso espaço. E voltando aqui para baixo, a gente também vai ter os vídeos. Então a gente pode colocar, do mesmo jeito que as imagens a gente tem aqui, a gente pode colocar os vídeos e colocar um tamanho para cada um, tá? A gente pode colocar os data stores, que vão ser objetos invisíveis. E a parte de integração de API, que é uma coisa um pouco complicada, a gente vai ter uma aula só para explicar isso mais para frente, tá? A gente tem os mapas e os sensores de localização, que eu acabei explicando para vocês aí na primeira aula um pouquinho sobre. Então, vocês podem ver que o mapa ele ocupa espaço na tela porque ele é uma coisa que o usuário tem que ver. Já o meu sensor de localização, ele não vai ser visto pelo usuário, tá? Então, ele não é um componente front-end, ele não ocupa espaço na tela, assim como alguns outros sensores que a gente já vai ver aqui embaixo, algumas outras coisas que a gente já viu, como a câmera do telefone, tá? São componentes que não são pertinentes ao nosso front-end. Então, isso, tá? Que a gente pode dizer que o nosso front-end, então, concluindo aí, são todos esses objetinhos aqui que a gente vai colocar, que o nosso usuário vai enxergar. E essa área de design a gente pode também, então, chamar ela de área de front-end, tá? Que é a área que a gente coloca e dispõe e organiza as coisas que o nosso usuário vai ver e interagir, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai dar uma leve olhada no nosso blocks, tá? Que é a nossa área de back-end, tá? Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhadinha sobre o que é o back-end, beleza? Então, até a próxima aula.